Oi, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Malu e eu tenho um canal aqui no YouTube que falo sobre várias coisas, sobre saúde, sobre vida saudável, sobre treino, sobre desafios, enfim, tudo um pouquinho eu falo. E hoje, para quem não sabe, eu fui acometida da síndrome do Hansen-Hunt, né? É o vírus da varicela, mais conhecido como o vírus da catapora. E tudo começou no dia 23 de abril, amanhã faz 2 meses que eu estou passando por esse processo. E venho aqui hoje conversar com vocês, fazer uma reflexão, né? E é isso, sobre tudo que aprendi, estou aprendendo, né? Que estou no processo, né? Desse período que tive que dar uma parada, fazer uma parada obrigatória na minha vida. Bom, é sobre isso que eu quero fazer. Muitas vezes nós precisamos parar um pouco. Muitas vezes a adversidade vem para começarmos a olhar para outro lado que muitas vezes esquecemos, né? E durante todo esse processo, né, eu tenho pensado muito sobre isso, tenho meditado, tenho utilizado de muitas técnicas que eu aprendi ao longo da minha vida, né, como ferramenta do Access Consciousness, que é uma terapia, né, de procedimento não invasivo, onde você trabalha 32 pontos da sua cabeça. Eu fiz o curso e você aprende a aplicar as barras de Axis em você e nas outras pessoas, né? Bom, eu já apliquei em algumas pessoas da minha família e nesse período eu aplico em mim. E tem feito uma grande diferença na minha evolução de cura, né? Logicamente, o tratamento alopata está sendo feito, foi feito desde o início, né? Eu não negligenciei com isso, passei pelo otorrino, passei pelo oftalmologista, né? Que devido à síndrome de Hansen-Hunt, que deu no ouvido, né? Inflamação, com isso inflamou o nervo da face, né? O trigêmeos, vindo aí essa paralisia, mas eu diria para vocês que melhorou 70%. A herpes já tá totalmente curada, né? Já foi desinflamado o ouvido, graças a Deus. E agora resta aí, estamos trabalhando, né? Com terapia. Eu falo estamos trabalhando porque assim, eu vou na clínica 2 vezes por semana, e o tratamento continua na minha casa, 3 vezes por semana, 3 vezes por semana não, 3 vezes ao dia, eu faço os exercícios indicados pelo profissional. E é isso. Bom, essa é a introdução, mas o que eu vim refletir com vocês quando eu falo que muitas vezes precisamos da parada obrigatória, que foi o meu caso. No meu caso, eu cuido da minha saúde, da minha mente, só que assim, não somos perfeitos, né? Com certeza, eu precisei desse baque para observar outras coisas, né? Que estão ao meu redor, né? Uma das coisas foi ficar mais em casa, cuidar mais do meu ambiente, onde eu convivo 24 horas por dia, observar mais os meus familiares, a minha mãe, do meu filho, observar mais algumas pessoas que precisam de mim, né? E é isso foi muito forte em mim, todo esse processo, e em nenhum momento eu me senti, como é que eu posso falar?
me senti no trauma e no drama, né? Porque assim, a maioria dos humanos, quando acontece alguma coisa na vida, né? A primeira coisa que se faz é, mas por que aconteceu isso comigo? Graças a Deus, já faz muito tempo que eu aprendi que todos nós estamos propensos, né? A passar por algum momento difícil. E eu aprendi também que quando nós acolhemos isso, o processo é mais leve. E eu posso falar com experiência que esse processo só está sendo mais leve para mim porque eu acolhi desde o início. Eu senti, isso é louco que eu vou falar, mas eu senti que eu precisava de alguma coisa para eu me parar, para colocar o foco em outras coisas que eu não estava dando a verdadeira atenção. E é isso. Bom, outra coisa. Com isso, comecei a querer me conhecer mais, comecei a me reconectar mais comigo. Por mais que eu trabalhasse isso, mas eu tenho certeza que não era o suficiente, né? E nossa, já li vários livros, o que eu voltei a ler é esse aqui, Você com Você. Tô aprendendo muito, porque, gente, uma coisa eu quero trazer para vocês. É muito importante você aprender a ficar com você. Muitas vezes, não aguentamos ficar conosco. Isso é muito triste, porque assim, imagina se eu fosse uma pessoa totalmente dependente de A e de B. Nossa Senhora, ia ser muito doloroso para mim, né? Porque desde o princípio que aconteceu isso, os médicos já falaram, é um processo que é lento, né? Precisa de muita resiliência, paciência, porque geralmente pode durar um mês, pode durar 6 meses, enfim. Cada organismo vai responder de uma forma. E se eu não gostasse da minha companhia, porque uma coisa que eu posso falar para vocês, gente, eu adoro a minha companhia. É bom, isso não quer dizer que eu não gosto de conviver com os amigos, com os familiares, mas eu gosto muito de ficar comigo, sabe? Eu crio tantas coisas para fazer, né? Eu gosto de fazer minhas caminhadas, gosto de fazer meu treino, gosto de fazer minhas receitinhas saudáveis, gosto da minha leitura. E é isso, imagina se eu não gostasse de mim e ficasse totalmente dependente de A e de B, né? E é isso, gente. Mais um ponto que eu aprendi na minha vida. Que tudo que você passar na sua vida, você vai passar sozinha. Não se engane, né? Porque a vida continua, gente. A vida é um movimento. E graças a Deus que é um movimento. E é tão bom quando você tem isso claro na sua vida, né? Imagina que se eu fosse ficar chateada porque eu tô com esse problema, né? E os meus filhos estão seguindo a vida deles. Minha filha tá viajando, meu filho viaja. E graças a Deus, eu acho que eu ia ficar muito triste se todos os meus familiares, meus amigos ficassem assim preocupados comigo. Ai, meus filhos, nossa, parasse totalmente a vida, ai, minha mãe, não sei o que. Não, para mim eu me sinto, juro por Deus, gente, eu me sinto tão tranquila, porque eu sei que meus filhos me amam, mas não é porque eles me amam que eles têm que ficar totalmente ao meu lado, né? Eles colaboram com alguma coisa comigo, mas a vida deles continua, a vida dos meus amigos continua e é isso. E graças a Deus a vida segue, né? Por isso, você tem que desenvolver em você o gostar da sua companhia, porque nem sempre você vai ter pessoas ao seu lado, né? Então, se você não gosta da sua companhia, se sente perdida, o processo é muito mais doloroso, gente. E é isso.
É isso que eu vim trazer para vocês, é isso que cada dia mais fica mais claro na minha vida, que você tem que aprender a gostar da sua companhia, porque nem sempre você terá pessoas ao seu lado. E não é reclamação, é a vida como ela é, né? Então é isso, gente. Espero que tenha tocado. Se eu tocar com essas minhas palavras, com esse meu ponto de vista, com uma pessoa, para mim, já fico muito feliz. E é isso. E vamos viver esse dia, o momento que estamos passando na nossa vida da melhor maneira possível. E viver o aqui e o agora, porque o futuro só a Deus pertence, né? O passado já se foi, né? E o dia é o agora. É isso, gente. Namastê. Que todos tenham um bom dia. Boa tarde ou boa noite. É isso. Se gostou do meu conteúdo, curtam, comentem e compartilhem com alguém que vocês acham que vai gostar desse conteúdo. Beijos.